caros internautas, agora veja o pastel da seita evangélica, o pastel Lúcio, dizendo que Jesus aprovou o dízimo. Vamos ver? Bússola para o céu, e com ela eu vou tentar responder a pergunta da Sara. A Sara me mandou uma pergunta muito legal. Olha qual o questionamento dela. Pastor, tenho amigos que não são evangélicos, os quais têm evangelizado, e eles sempre me perguntam, olha, quase todos nós ouvimos essa pergunta aqui, ó. O dízimo não foi abolido no Velho Testamento? É óbvio que o dízimo foi abolido do Velho Testamento. É só ler 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 14. Vamos mostrar? Diz assim o texto: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu, o véu da incredulidade, está por se levantar na lição do Velho Testamento. O que está no Velho Testamento? O dízimo, o sábado, a circuncisão, a qual foi por Cristo abolido. 2 Coríntios 3,14. Se o pastel Lúcio e as seitas evangélicas não creem nesse versículo, então é problema deles em não aceitarem a verdade bíblica. Os capítulo 23, verso 23, respondendo. Ou seja, eu vou ler aqui agora para você, Sara, um texto do Novo Testamento. Tá? Olha o que Jesus está falando. Ó. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo. Olha Jesus usando a palavra dízimo. Do hortelã, do endro e do cominho, mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Jesus está dizendo que vocês devem praticar o dízimo sem omitir as outras. Quem está falando aqui é Jesus, não é Pedro, não é Paulo, não é Lucinho, é o Senhor Jesus. Cristo, por diversas vezes, ratificou a questão do dízimo. Mentira de Satanás, pastel Lúcio. Jesus nunca, nem por diversas vezes, nem por vez nenhuma, ratificou o dízimo. E nós vamos refutar esta sua heresia agora à luz da Bíblia. A pergunta da Sara é a pergunta de milhares de pessoas, com medo de serem enganadas pelo falso sistema religioso. O pastel Lúcio, novamente, usa a tática dos fariseus para enganar pessoas leigas e ignorantes que não leem a Bíblia. A tática é usar Mateus 23:23 fora do contexto, usando apenas esse verso isolado, fora do contexto, ignorando outros atributos da lei que Jesus em vida não ignorou. Vamos ver? Pastel Lúcio. Em primeiro lugar, o texto de Mateus 23:23, que vocês podem ler aí acima, vou começar a contextualizar agora. Em primeiro lugar, Jesus está se referindo aos escribas e fariseus que praticavam a lei. Jesus não está dando ordem para a igreja dizimar e nem está ratificando o dízimo nenhum. Mas vamos mais adiante. Em segundo lugar, ignorado pelo pastel Lúcio, os fariseus estavam dizimando edro e cominho, plantas, não era dinheiro. E em terceiro lugar, analise que Jesus considera o juízo, misericórdia e a fé mais importante que o dízimo dos fariseus. Jesus ainda afirma que o dízimo é lei quando diz: e desprezais o mais importante da lei. Como vocês puderam ver, Jesus não ratificou dízimo nenhum. Mas vamos ler o próximo versículo, esse que vocês estão lendo aí. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor,
Se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou. Mateus capítulo 8, verso 2 e 4. Pastor Lúcio, você esqueceu de mencionar Mateus capítulo 8, versículo 2 ao 4. Quem falou para sacrificar animais também foi Jesus, e não foi Pedro e nem Paulo. Por que a seita batista e a Assembleia de Deus não pratica sacrifícios de animais? Jesus está dizendo para a igreja sacrificar animais? E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Lucas 2, 21. Jesus foi circuncidado com 8 dias de nascido. Então quer dizer que também Jesus está ratificando a circuncisão? É muita heresia das seitas evangélicas. Pastor Lúcio, se você não sabe o que dizer, eu vou te ensinar. Por que Jesus não foi contra o dízimo dos fariseus? Por que Jesus foi circuncidado? Por que Jesus mandou o leproso sacrificar animais? Veja que Jesus obedece 3 requisitos da lei: a circuncisão, sacrifícios de animais e depois o dízimo dos fariseus. Porque as seitas evangélicas olham apenas para o dízimo, que nunca foi dinheiro e nem para a igreja. Fica aqui a minha pergunta. Qual a finalidade de Jesus ter cumprido toda a lei do Antigo Testamento e a Bíblia relatando que Jesus foi circuncidado, mandou sacrificar animais e depois falou do dízimo dos fariseus? Resposta abaixo. Jesus veio cumprir a lei. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhuma jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, até a morte e ressurreição de Cristo, para dar término à lei. Vamos ver outro verso. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir, ou seja, tirar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, versículo 4 e 5. Veja que a finalidade de Jesus ter nascido sobre a lei foi resgatar quem está debaixo da lei e não fazer ninguém cumprir com a lei. Por isso, literalmente, tanto a circuncisão como o dízimo e os sacrifícios de animais foram abolidos. Que nós temos que dar o dízimo. O que é o dízimo? Mentira, pastor Lúcio. Jesus não está dizendo para ninguém, a cristão nenhum dá dízimo. Já foi explicado. Há 18 anos. Já imaginou dizer para ela, Patrícia, olha, eu te amo, você é o amor da minha vida, mas não conte com o meu dinheiro. É verdadeiro esse amor? Ela aceitaria ficar comigo? Existe como casar com Deus sem comunhão de bens? Pensa nessa resposta aí. Lá vem agora a malandragem do pastor Lúcio, dizendo que para se casar com Deus, você tem que dar dinheiro para a igreja. Vamos refutar esta heresia do pastor Lúcio? Dar para Deus é dar para os pobres, não é dar dinheiro para essas seitas evangélicas. Vamos ver? Vamos provar pela Bíblia que dar para Deus é dar para os pobres? Vamos ver o que Jesus falou. E então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me,
Mateus 25, 34, 35. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber. Mateus 25, 36 e 37. Ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos. E quando te vimos com fome, enfermo na prisão, e fomos ver-te. E responderá o rei e lhe dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, quem está fazendo a caridade, está fazendo para Cristo. Veja que quem está fazendo a caridade aos pobres, está fazendo para Cristo. Dar para Deus é dar para os pobres, e não para pastéis de seitas evangélicas. Estes receberão a salvação, prótica cristã da caridade. Foi Jesus quem falou, não adianta seitas negar. É Jesus quem está falando que quem pratica a caridade